A campanha Outubro Rosa reforça a reflexão sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Sancionada no final de 2018, uma lei assegura cirurgia reparadora nos dois seios, em caso de mutilação decorrente do tratamento da doença. Eu sou uma mente meio aberta, né? Eu sou uma mente muito aberta para isso, mas na hora que eu me vi na situação, eu saí sem chão. Eu acho que o mundo desabou assim na minha cabeça, porque eu tinha um filho pequeno, né? E com 1 ano e 1 mês. Estava com o Samuel com 1 ano e 1 mês. Eu pensei, como é que eu vou cuidar dele? Como é que eu vou deixar ele pequenininho, né? E o mais velho, que era que é apegado mais a mim, né? O relato da sergipana Solange refere-se ao momento em que ela recebeu o diagnóstico do câncer de mama no ano de 2014. Ela tinha 37 anos. Alcione também descobriu que tinha câncer de mama. Ela tinha apenas 33 anos de idade. Para mim foi um choque, né? Eu achava que câncer, falando de câncer, antigamente o pessoal falava de bater a boca, não falar nessa palavra, que o câncer é aquela doença. Mas depois, foi um choque para mim. Uns 15 dias, 20, eu sofri, eu chorava, achava que ia perder minha família, que eu não ia ver mais ninguém, que daquele diagnóstico eu não ia mais sobreviver. Esses são exemplos de mulheres que tiveram câncer de mama e que venceram a doença. No Brasil, as estimativas para 2019 são de 59.700 novos casos da doença, 29,5% dos cânceres em mulheres. Em 2016, 16.069 mulheres morreram por conta da doença. Atualmente, cada vez mais mulheres têm tido câncer de mama com menos de 50 anos, como é o caso de Alcione e de Solange, que tiveram a doença na faixa dos 30 anos. O câncer de mama tem aumentado a incidência a cada ano, né? A gente vê que a estimativa do INCA, cada ano agrega mais mulheres, e a última previsão é de quase 60 mil mulheres por ano com câncer de mama. Aqui em Sergipe a previsão são 600 mulheres com câncer de mama. E a gente percebe que a gente está tendo uma mudança de faixa etária. O mais comum é acontecer depois dos 50 anos, mas hoje em dia não é raro e tem sido cada vez mais frequente a gente pegar pacientes mais jovens aqui no consultório, entre os 30 e os 40, entre os 40 e os 50. Então, tem alguma coisa que está acontecendo que a gente ainda não consegue quantificar. A gente fala muito da rotina, né, do estilo de vida da mulher que mudou, a mulher moderna. Hoje ela trabalha, ela tem poucos filhos, quando tem filhos, e quando tem filho tem, geralmente após os 30 anos, tem sido cada vez mais frequente. Não consegue fazer exercício físico, come tudo industrializado e dá para suas crianças também, porque é mais rápido e prático. Então a gente está inserido numa rotina diária que eu acredito que esteja favorecendo essa mudança do perfil da doença. Está aumentando a incidência e pegando mulheres cada vez mais jovens. Agora, os fatores clássicos de risco são aqueles que estão relacionados à exposição hormonal. Então, mulheres que menstruaram muito cedo ou que têm a menopausa muito tarde, ou seja, elas ciclaram muitas vezes, né, tiveram muitos ciclos menstruais, não engravidaram, não amamentaram, são mulheres que classicamente têm mais risco. Os estudos mais atuais têm sugerido que sobrepeso e obesidade são fatores de riscos modificáveis super importantes, aumentando de 4 a 5 vezes o risco para câncer de mama. As diretrizes brasileiras preconizam a oferta de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos a cada 2 anos. De acordo com a médica mastologista Paula Saab, o cuidado com a saúde da mulher deve ser prioridade, com a realização de exames clínicos anuais e mamografias regulares. O nosso objetivo principal seria não ter a doença, né? Se prevenir de ter a doença. Controle de peso, exercício físico, dieta adequada, mas mesmo tomando todas as medidas, aquelas que só dependem da gente, a doença pode acontecer. Quando ela acontece, a gente quer que ela seja diagnosticada precocemente, porque a gente consegue curá-la, né? E como é que se diagnostica precocemente? São os exames, né? Mamografia a partir de lesões a partir de meio centímetro, ultrassom, lesões a partir de meio centímetro, quando em lugares, aparelhos bem feitos, pessoas bem treinadas realizando o exame. Quando chega no ponto clínico, ou seja, quando a paciente já consegue perceber alguma alteração,
é como se a gente tivesse falhado, porque o nosso objetivo era pegar antes. Mas acontece, tá? A grande maioria dos tumores se manifesta, quando ele chega a essa manifestação clínica, como nódulo palpável. Então, a paciente geralmente chega se queixando de um nódulo, mas vale sempre ressaltar que a maioria dos nódulos palpáveis são benignos, né? Então, a gente tem que sempre investigar, porque a maioria é benigno, mas a manifestação mais comum do câncer é um nódulo também. Então, a gente tem que acabar diferenciando. Aumento da mama, simetria, inversão do bico, quando o bico entra para dentro, ou quando tem alguma partezinha da pele que está puxando, saída de secreção sanguinolenta ou aquosa de um biquinho, de um ductozinho, de um lado só, são algumas alterações que têm que ser consideradas como sinais de alerta. Na Constituição Federal e em legislações específicas, existe o direito da mulher com câncer de mama, tanto para o atendimento e tratamento pelo Sistema Único de Saúde, quanto para cirurgias reparadoras. Em junho de 2019, uma nova legislação entrou em vigor, a Lei 13.770 de 2018, para garantir às mulheres que fizeram a retirada da mama que a cirurgia reconstrutora seja feita em ambos os seios, com simetrização. A garantia do tratamento de saúde, qualquer que seja ele, mesmo o tratamento de câncer de mama ou de outros tipos de neoplasias, ele está previsto, está garantido desde a Constituição de 88. Então, o Sistema Único de Saúde foi implementado em 88, mas de uma forma ampla e restrita, mas ampla e genérica, de modo que a ausência de uma legislação específica, ela, apesar de não retirar a garantia de tratamento, ela é muito importante para poder definir determinadas garantias mínimas de tratamentos. Em 2012, 2013, veio uma legislação que garantiu às pacientes de neoplasia maligna mamária a possibilidade de realizarem a cirurgia reparadora das mamas, né, que sofreram intervenções cirúrgicas, no mesmo ato cirúrgico de retirada do tumor. Além disso, ela também trouxe a possibilidade de acompanhamento, de exigência do poder público de que concedessem à paciente o tratamento adequado, o acompanhamento adequado, até que elas fossem submetidas à cirurgia, caso a cirurgia de reconstrução mamária não fosse realizada no mesmo ato da cirurgia de retirada do tumor. Mais recentemente, em dezembro de 2018, acabou de entrar em vigor agora, 180 dias, então em junho ela entrou em vigor, veio uma legislação que acrescentou alguns outros procedimentos como obrigatórios e integrantes da cirurgia de reconstrução mamária, como a cirurgia de reconstrução do complexo areolo-mamilar da paciente, também no mesmo ato da cirurgia de reconstrução mamária. Alcione passou por uma mastectomia, que é a remoção total da mama, e somente fez a reconstrução mamária 4 anos após o diagnóstico, em 2014. Em 2016, ela fez outra cirurgia para que as mamas ficassem simétricas. Enquanto não realizava a reconstrução, Alcione dizia não se sentir mais como mulher. Quando eu tirei minha mama, eu não conseguia tirar roupa para meu marido. Eu só vivia de sutiã dentro de casa. Ele, tira essa roupa, menina, veste um baby doll, tá calor. Eu tinha aquele receio. Para mim, eu não era mais mulher. Porque o cabelo cresce, mas a mama não vai ter mais de volta. E eu ficava batendo na tecla, dizendo ao meu médico que eu queria um peito, eu quero uma mama de volta. Eu não vou ficar assim. E aí eu fiz a reconstrução da minha mama. Quando eu saí do centro cirúrgico, eu acordei, era aquela sensação de topar, para mim ter a certeza. Porque como eu tirei a minha mama total e ficou só a costelinha, né, que nem fala, eu ficava com aquele receio, aí eu, meu Deus, não vejo a hora de pegar no meu peito, não vejo a hora. Quando ela foi fazer o primeiro curativo, eu acho que, não sei se foi emoção, que o primeiro curativo que ela fez foi tirar as gases de mim para fazer o curativo, eu desmalhei. Acho que foi uma emoção, porque você não ter nada e de repente você poder usar um decote, é muito bom, muito, foi uma felicidade maior para mim, foi eu ter meu peito de volta.
Já Solange, durante o tratamento, fez quimioterapia, radioterapia e também uma cirurgia do quadrante e de nódulos nas axilas, mas não precisou retirar a mama. Apesar de a cicatriz ser quase que imperceptível, ela lembra que todo o processo de cura da doença abala o psicológico da mulher, o que pode piorar quando não há a reparação das mamas. Eu acho uma boa. Na hora da cirurgia, né? Fazer já a reconstrução, né? Para não ter aquele baque, porque a mulher já sai de uma quimio, né? De uma quimio. Vai passar de cirurgia, na realidade, né? Com 2 seios, né? E volta sem um, eu acho que é um baque muito maior, né? Eu acho que o psicológico acho que abala mais ainda de que... Bom que saísse com os 2, né? Por mais que os 2 estejam com câncer, né? Mas saísse com os 2 reconstruídos, né? Para não ficar, ó, eu saí, fui para uma cirurgia e voltei com reconstruída, né? É bom demais, porque seria uma autoestima melhor para nós que somos pacientes oncológicos. Porém, a legislação não é o bastante para que os direitos das mulheres portadoras de câncer de mama sejam resguardados. O advogado Alessander Barbosa já representou 2 mulheres em ações para o direito ao tratamento, conforme indicado pelo médico, e para a reconstrução das mamas. Em ambos os casos, a garantia legal só veio com a ordem judicial. A Defensoria Pública, ou da União, ou a Defensoria Pública Estadual, bem representa essas pessoas, bem representa essas mulheres na busca de efetivação pelo SUS. A minha representação foram de 2 constituintes particulares que tiveram a negativa do custeio pelos planos de saúde, pelos respectivos planos de saúde. E não só em relação às cirurgias, mas em relação à forma de tratamento. Há um problema muito grande, há uma disputa, uma discussão muito grande entre o que os médicos assistentes recomendam, indicam, né, como necessário, e o que os médicos auditores dos planos de saúde entendem como pertinente naquele tratamento. Então, essas demandas, elas fatalmente vão para o judiciário porque não há uma decisão administrativa que possa garantir à paciente esse tratamento da forma como ela espera e como foi recomendado pelo médico assistente. Então, essas 2 clientes tiveram os seus tratamentos ou negados ou modificados pelos planos de saúde e tiveram que recorrer ao judiciário e ambas conseguiram a efetivação do tratamento da forma como foi recomendada pelo médico assistente. Ninguém pede para tomar 8 quimioterapias porque quer tomar 8 quimioterapias. Se o médico assistente passar apenas uma, seria muito melhor, porque seria um tratamento menos impactante e menos doloroso. Então, a redução do plano de saúde, normalmente, ele passa por ele vai além da análise técnica, ele vai quase sempre pela análise financeira, cálculo atuarial do plano, e que termina por abandonar, esquecer um pouco o lado humanista da saúde e que é uma obrigação do plano. O mês de outubro é dedicado à conscientização para a prevenção e detecção precoce do câncer de mama. A mastologista Paula Saab lembra que é preciso haver uma mobilização maior de toda a sociedade, na garantia do atendimento das mulheres para a redução dos casos de câncer de mama. Faço parte do Flores, né? E sempre apoio no que eu posso as mulheres de peito. A Mulheres de Peito é uma união de mulheres que tem um objetivo político, no sentido de denunciar e buscar melhores condições de tratamento para pacientes no SUS. E elas são, para mim, um exemplo de mobilização social, que é previsto no SUS, né? Participação social. Elas são a voz daquelas mulheres que não estão conseguindo ser assistidas, e isso eu acho que é de extremo valor. Flores do Nosso Jardim é um grupo de extremo valor, mas que tem um outro enfoque. Ele não tem um enfoque político, ele tem um enfoque de acolhimento e de participação e de você dividir experiências e apoiar as pacientes que estão passando pelo momento do diagnóstico, momento do tratamento, que emocionalmente é muito difícil. Você ter esse diagnóstico ainda traz muito peso, ainda traz uma coisa muito negativa, muito medo. Então, e do nosso grupo é de ajudar no sentido de acolher, que também tem um valor inestimável. Eu acho que quando a gente junta
Toda vez que a gente junta, dá mais certo, tem mais força. Alcione recebeu neste mês de outubro a tão esperada notícia que é a cura do câncer de mama. Ela hoje se dedica a trabalhos assistenciais para apoiar mulheres que lutam contra o câncer. Uma guerreira nunca perde uma batalha, então assim, lute, porque a gente consegue. Ele não é mais do que a gente. Eu sempre vejo o câncer assim, sempre embaixo do meu pé, ele nunca me deixou triste. Eu sempre digo, eu tomei tudo que eu fiz, que eu passei, hoje em dia eu acho assim, eu digo, tudo que vem agora é lucro, porque o que eu passei, eu sou uma pessoa vitoriosa, eu sou uma guerreira. Por hoje é só, o Sergipe Justiça fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!